A paz do Senhor para os irmãos, vamos dar continuidade à disciplina de História da Igreja. Nós vamos falar sobre o capítulo 3 da unidade 2, que fala do momento áureo do papado, quando o papado ele toma uma força nas figuras dos seus líderes, enorme, que ele se sobressai sobre o poder secular, sobre o poder temporal, o poder atemporal, que seria o poder do papado, considerado assim como o bispo de Roma. Ele se sobressai sobre o poder temporal, que seria do imperador do Sacro Império Romano, onde ali há uma necessidade do reconhecimento do papado acerca da coroação imperial. E aí aquele imperador que não se adequasse às exigências do Papa, ali haveria um conflito. Nós vamos falar sobre alguns papas, nós vamos falar sobre as cruzadas, nós vamos falar sobre a escolástica, que foi um movimento filosófico dentro da igreja. Nós vamos falar sobre todos esses pontos. Mas quando se fala de papado, nós vamos falar dessa época. Nós vamos falar sobre dois papas principais ali que se destacaram nesse final de Idade Média aí, que foi o Gregório VII e o Inocêncio III. Nós também vamos falar sobre o início do esboço de reforma através do movimento dos valdenses, através de Pedro Valdo. Nós vamos dar início à nossa matéria, à nossa disciplina, falando dos papas nesse momento. Nós vamos falar sobre Gregório VII, que assumiu o papado em 1073. Seu nome era Hildebrando. Ele era monge, filho de carpinteiro. Ele auxiliou os papas mais de 20 anos, os papas que o antecederam. Ele prestou grande auxílio a esses papas. E quando ele assumiu, não somente quando ele assumiu, ele já se posicionava contra isso, mas quando ele assumiu, ele combateu a simonia, a investidura laica e a eleição papal. O que é simonia? Os irmãos já devem ter ouvido falar daquela situação em que o sujeito, para obter perdão, comprava indulgência, ou até para assumir um cargo tinha barganha. Esse tipo de coisa se chama simonia. É referente a Simão Mago, lá em Atos dos Apóstolos, em que ele tenta comprar ali a questão dos dons, do Espírito, e aí Pedro repreende aquele homem. Então, por isso vem o nome simonia, referente a Simão Mago. Que é justamente você querer barganhar as coisas espirituais, comprar as coisas espirituais, comprar perdão, comprar cargos eclesiásticos, comprar bênção, você comprar a saída do purgatório, você comprava uma série de coisas ali, o nome disso é simonia. A questão também da eleição papal, o Papa era eleito pelo povo e tinha uma manipulação dos imperadores ali, e nessa manipulação os imperadores se faziam prevalecer, e aí é aquele conflito do poder secular, temporal, com o poder espiritual, o poder do papado. Então tinha a questão da eleição, ela era manipulada pelos papas. O Hildebrando, o Papa Gregório VII, ele combateu muito esse tipo de coisa, a investidura laica. Lembra que nós tratamos de feudalismo, e ali o líder feudal, o líder da cidade, ou até a questão, lembra da questão dos prefeitos, aquele líder regional que tinha o seu feudo, ele no seu clero ali, ele colocava bispos, investidura secular, investidura laica, e não era o clero que instituía os sacerdotes. Então, o Papa Gregório VII, ele combateu muito esse tipo de movimento. Ele buscou estabelecer uma teocracia, uma nação cristã sob o poder papal. Ele desfavoreceu os bispos não celibatários. Ele não era um papa celibatário, que estabeleceu, como diz que não era celibatário, que não era um papa que ele estabeleceu o celibato como regra, mas ele desfavoreceu os bispos que não eram celibatários, que permitiu que presbíteros casassem. Ele desfavoreceu, cortou salário, fez uma série de coisas, diminuiu o ganho, e houve um protesto, mas ele não obrigou o celibato, mas ele acabou perseguindo quem não praticava o celibato. Ele teve um impasse com o rei, com o imperador, na verdade,
Henrique IV do Sacro Império Romano Germânico. Ele teve um embate com Henrique IV porque o Henrique IV nomeou o bispo de Milão quando ele tinha estabelecido que era proibido a investidura laica. Ele oficializou isso, o Papa Gregório VII, ele proibiu a investidura laica e o imperador ignorou. O Henrique IV pegou e instituiu ali o bispo de Milão. E aí isso já acabou gerando até a excomunhão do imperador. E se fosse só excomunhão, poderia ter sido ignorada. O problema é que ele pegou e falou que não era mais obrigatório ser fiel ao imperador, aos súditos dele. Ele pegou e falou, não precisa manter lealdade. E aí gerou um problema. E aí o rei Henrique IV, ele foi lá pedir perdão ao Papa, se acertar, e ali o papado se fez prevalecer através dessa atitude do Gregório VII. Ele também utilizou uma frase, porque no final da vida dele, devido aos grandes combates que ele exerceu em função daquilo que ele acreditava, ele acabou sozinho. Quando você luta por um ideal, quando você luta por uma causa, aqueles que não são a favor daquele ideal, daquela causa, eles geralmente, se eles não são contra, eles te deixam sozinho e os outros se tornam seus inimigos. E aí o Papa Gregório VII, perto da sua morte, ele acabou pronunciando essa frase aí, estampada aí. Amei a justiça e odiei a iniquidade, por isso morro no exílio. Então é assim que termina todo aquele que luta por uma causa que não é a causa da maioria. Ele termina sozinho. Isso é inevitável, não tem como. Nós vemos isso o tempo todo. Agora nós vamos falar sobre Inocêncio III, o outro grande destaque papal, que assumiu aí o papado em 1198 depois de Cristo. Seu nome era Lotário de Conte. Ele veio de família nobre, e ele veio com aquela teoria de que o Papa está acima dos homens e abaixo de Deus. Ele seria o vigário de Cristo, o Papa. Então ele está acima dos demais homens e somente abaixo de Deus. Ele seria julgado somente por Deus e não poderia ser julgado pelos homens. Interessante, irmãos, que esse tipo de coisa, ele é contra até a história de Pedro. Pedro foi repreendido por Paulo na face, está lá na epístola de Paulo aos Gálatas. Paulo menciona isso, porque Pedro fez uma acepção de pessoa com relação aos judeus e gentios, no episódio de judeus e gentios ali em Antioquia. Então o próprio comportamento, esse tipo de reclamação por parte do Papa, esse tipo de reivindicação de direito, está fora até daquilo que Roma diz que é a pedra fundamental dela, que seria Pedro. Pedro foi repreendido pelos seus erros por um outro homem igual a ele. Pedro, quando ajoelharam diante dele, ele falou para o sujeito, não faça tal coisa, porque eu sou homem igual a você, sou conservo. Então, esse tipo de comportamento dos papas é que começou a gerar, dentro daqueles que começaram a conhecer as Escrituras, um posicionamento de desejo de justiça, que vai culminar na Reforma Protestante. Mas esse Papa ele teve conflito com os reis da França e Inglaterra. Ele manipulou a sucessão do Sacro Império Romano Germânico e ele é conhecido como o Papa das Cruzadas. Ele esteve envolvido em 7 cruzadas. Ele, numa dessas cruzadas, que não exatamente contra a Terra Santa, ele foi lá na França combater um movimento que era o movimento dos albingenses ou cátaros, que na verdade era um movimento meio gnóstico. Alguns conceitos do gnosticismo, aquele dualismo de matéria é ruim, o espírito é bom, o bem e o mal, aquele dualismo, ele retornou, porque essas doutrinas elas sempre retornam. Ele apoiou a Quarta Cruzada, na qual ocorreu a tomada de Constantinopla e estabeleceram um reino latino ali na região de Constantinopla. E ele foi quem ali convocou o Concílio de Latrão, onde foram estabelecidas algumas doutrinas, tipo o dogma da transubstanciação, a questão da salvação, que fora da igreja não há salvação. Ele estabeleceu
um rito que era a confissão anual, que era obrigatória fazer a todo sacerdote, você tinha que fazer uma confissão anual, pelo menos uma vez por ano, e também ele estabeleceu ali a convocação para a Quinta Cruzada ali, rumo à Terra Santa. Essa questão da transubstanciação, a gente estuda teologia sistemática, a gente vê ali, cristologia também, a gente vê que a Igreja de Roma estabeleceu como norma a crença de que o pão da ceia, o pão da Eucaristia e o vinho da ceia, o vinho da Eucaristia, se tornavam realmente o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Se transformava no corpo de Cristo e no sangue de Cristo. E aí isso gerou problema na época da Reforma também, na teologia da Reforma protestante, que nós vamos ver outras crenças, tipo a crença da presença real, do memorial, da consubstanciação. Nós vamos ver tudo isso que é na teologia da Reforma protestante. E vamos falar um pouco sobre as ordens monásticas medievais. Os beneditinos foram a primeira ordem, foram os elementos da primeira ordem monástica. Nós já mencionamos em outras aulas, surgiu com Bento de Núrcia, que ali viveu de 480 a 547. Eles tinham como preceitos pobreza, virgindade, obediência, oração, o trabalho, obrigação de hospedar peregrinos e viajantes em seus mosteiros, dar assistência aos pobres e promover o ensino. Os beneditinos, eles foram os precursores do movimento monástico. Eles que estabeleceram esse movimento monástico, e dentro desse movimento monástico nasceram muitas coisas. Através dos monges, dos freis, dentro das abadias, que foram conservados muitos manuscritos, muitos documentos da antiguidade, não documentos só da história cristã, mas documentos de filosofia, todo conhecimento antes da destruição da civilização romana, conhecimento antes do movimento dos bárbaros ali na Europa, acabando com a civilização romana do Ocidente. Os monastérios foi que conservaram todo esse conhecimento dentro deles. Graças aos monges e escribas que nós temos muita coisa preservada até hoje. Através dos monges e escribas nós conseguimos ter um conhecimento que nós não teríamos se não fossem eles. E aí esse movimento monástico surgiu ali com os beneditinos. Tanto que um dos preceitos era promover o ensino. Tem a ordem dos franciscanos, que se chama a Ordem dos Irmãos Menores, dos Frades Menores, que surgiu em 1209 na pessoa do Giovanni di Pietro Bernardone, que aí nós conhecemos como Francisco de Assis. Francisco de Assis porque Francisco era pequeno francês, na verdade era um adjetivo. Agora, por que pequeno francês, a gente também não sabe, porque Assis era na Itália, então é meio confuso, mas acabou ganhando esse nome e era um homem extremamente humilde. Existem muitas histórias, muitos contos aí de Francisco de Assis, não sei se alguns reais. A gente sabe que Deus é sobrenatural, mas muitas coisas sobrenaturais na vida de um ser humano, assim, a gente começa a desconfiar, porque o ser humano, ele infelizmente, ele se utiliza de subterfúgio para passar uma ideia que ele quer que você aceite. Então, não deve ser assim, mas isso às vezes aconteceu no romanismo, a gente sabe disso, no catolicismo romano, e a gente não sabe se as histórias de Francisco de Assis em sua totalidade são verdade. Mas existem muitas histórias aí, muitos episódios. Tem até um que ele pediu para que essa ordem monástica fosse estabelecida. O pedido era feito ao Papa. E quando ele foi ao Papa fazer esse pedido, o Papa olhou para ele, viu ele como um mendigo. O Papa achou absurdo e falou: vai estar parecendo com os porcos, vai ter com teus irmãos. Ele foi, ficou no meio dos porcos durante um tempo, depois voltou e falou: pronto, já obedeci, agora posso estabelecer o monastério, essa ordem de monges. Então, umas histórias assim, isso daí não é sobrenatural, mas a ideia que se
que se tinha, tamanha submissão desse homem e simplicidade. Ele teria obedecido uma ordem absurda do Papa, né? Mas era um dos preceitos dos franciscanos. Apesar desse ser um preceito dos franciscanos, que é a obediência papal, você tem aí também a questão do voto de pobreza, que era o principal preceito aí da ordem dos franciscanos. Domingos de Assis também foi missionário, irmão. Ele foi missionário, tem histórias dele com o sultão. Então tem muitas histórias de Francisco de Assis. Você pode se aprofundar, pesquisar, que você vai adquirir um conhecimento que vale a pena. A Ordem dos Dominicanos, que era a Ordem dos Pregadores, surgiu em 1216, através da pessoa de Domingo de Gusmão, e que tinha como principal preceito, né, os principais preceitos, era pregação, estudo e oração. Por isso daí o nome, a Ordem dos Pregadores. E como os preceitos dos dominicanos era estudo e pregação, eles começaram a ser aqueles que eram os avaliadores das heresias, os avaliadores das doutrinas, porque eles eram os que estudavam aquilo que está certo, que está errado, né, e começavam a falar, tamanho conhecimento deles, se aquela doutrina que estava aparecendo ou surgindo estava correta ou não estava. Então os dominicanos acabaram se aperfeiçoando mais dessa parte teológica, mais de estudo, e acabaram dando origem àquilo que a gente conhece como a Santa Inquisição. E teve a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários, fundada em 1099 pelo Papa Pascoal II, em que os preceitos principais eram serviços médicos e guerra. Essa Ordem dos Hospitalários, ou Ordem dos Cavaleiros de São João, nós precisamos entender que elas foram criadas em função das cruzadas. Essa ordem ela foi criada em função das cruzadas. Ela foi criada para poder justamente receber pessoas que estavam indo em direção à Terra Santa, em virtude das cruzadas, e ali também prestavam serviços médicos. Mas acabaram, por final, não só prestando serviços médicos, mas se tornando uma ordem militar e vivendo em função da Guerra das Cruzadas. Vamos falar um pouco sobre Pedro Valdo, o movimento dos valdenses. Pedro Valdo, de 1140 a 1205, ele é oriundo de Lyon, na França. Seu nome não era Pedro, seu nome era Valdo. Nós vamos ver o porquê do Pedro Valdo. Converteu-se mediante pregação no Evangelho de Mateus 19, 21 e liderou o movimento dos pobres de espíritos, que depois passou a se chamar valdenses. Ele solicitou a fundação de uma ordem monástica, mas não foi aceita pelo Papa. Pregou citando Atos 5:29. Foi excomungado pelo Papa Lúcio III em 1184. E este movimento de Pedro Valdo tinha ênfase nas escrituras e na mendicância. Essa passagem de Atos 5:29 é aquela que diz: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E por ele mencionar essa passagem, que foi Pedro quem pronunciou, ele passou a ser chamado pelo povo de Pedro Valdo. O movimento dele era baseado, ele decorava uma parte das escrituras, aquilo que ele tinha acesso, aquilo que ele conhecia, e pregava pelas ruas. A intenção dele era estabelecer uma ordem monástica, só que aí aconteceu um episódio. Quando ele foi ao Papa para estabelecer a ordem monástica, ele foi submetido a um questionamento, a um questionário, algumas perguntas, para ver se ele realmente poderia estabelecer essa ordem monástica. E aí o que aconteceu? Os dominicanos foram colocados para fazer arguição aos valdenses. E aí os dominicanos teriam perguntado: você acredita em Deus Pai? Aí acreditamos. Você acredita em Deus Filho? A resposta: acreditamos. Você acredita no Espírito Santo? Acreditamos. E aí perguntaram se eles acreditavam que Maria era mãe do Cristo. E eles falaram inocentemente: acreditamos. Só que existia uma doutrina, ainda existe, romana católica, que Maria seria mãe de Deus. Tem até título de filme aí. Maria, mãe de Deus.
não necessariamente mãe do Cristo. Quem falava que Maria era mãe do Cristo era Nestório. Isso foi considerado como heresia na história da igreja, no passado. E aí eles fizeram como se fosse uma armadilha, uma pegadinha. E quando eles responderam, nós cremos que Maria é mãe do Cristo, os dominicanos parece que riram na sala, e ali foi negado o pedido da abertura do monastério. E aí o Papa teria só permitido que eles continuassem pregando se o bispo da cidade de onde eles eram assim permitisse. Só que o bispo não permitia, foi por isso que o Papa permitiu. Foi por isso que o Papa facilitou aí. Vocês podem pregar, desde que o bispo de vocês, da cidade de vocês, deixe. O Papa sabia que ele não ia deixar. E aí, como foi proibido a eles pregarem, aí Valdo começou a citar o livro de Atos, citar a passagem que Pedro menciona, que vale mais obedecer a Deus do que aos homens, e aí recebeu, né, o apelido, o nome carinhoso de Pedro Valdo. E começou a dar muita ênfase às Escrituras, e aí começou a surgir uma semente ali, aquilo que a gente conhece como Reforma Protestante, apesar de dar muita ênfase às obras, né, da pobreza, do voto de pobreza, da mendigância. Agora nós vamos falar um pouco sobre as cruzadas, uma mancha na história da igreja, onde os preceitos de Cristo foram deixados por lado. Se te der um tapa na face direita, tu oferece a outra. A Igreja Católica Romana ofereceu um exército. Essa foi a face da igreja naquela época. E aí houve tantas atrocidades, né, que não se pode nem contar. Então, observar que foi uma mancha, um afastamento completo daquilo que se pode entender como princípios de Deus, princípios do cristianismo, porque Deus não ordenou. Mas as passagens do Antigo Testamento, aquilo Deus ordenou. As cruzadas foram iniciativa humana, por ganância. Alguns preceitos de nostalgia, vamos dizer assim, com relação à cidade de Jerusalém, a Terra Santa, porque ali Deus teria se feito carne, mas não se justifica, não está fora dos ensinamentos de Cristo, principalmente dos ensinamentos do Sermão do Monte. As cruzadas simplesmente foram atitudes políticas. Vamos ver alguns motivos da ocorrência das cruzadas. Motivações: a tomada da Terra Santa, que estava sob o controle do Islã, garantia de salvação com o martírio. Tinha gente que acreditava que morrendo nas guerras contra o Islã, pela Terra Santa, tinha garantia de salvação. Esperança de fazer fortuna, muitos espólios de guerra, e alguns entendiam que pagavam penitência pelos seus pecados, lutando em favor dessa causa. Fortemente apoiada pelos papas. Então nós vemos aí as cruzadas são um sinal do aumento do poder político, do poder temporal do papado. Por isso, aí o capítulo fala do momento áureo do papado. Agora nós vamos falar sobre teologia da Idade Média. Teologia da Idade Média no movimento da escolástica, que tem seu principal ícone, Tomás de Aquino. Filosofia grega dentro da teologia para auxiliar, através da razão, na compreensão da fé. Você vê que muito do que está na escolástica, nesse momento da história da igreja, é utilizar a razão para compreender aquilo que se crê. Nós vamos estar vendo isso em alguns expoentes da escolástica. A palavra escolástica, do latim escolásticos, da palavra grega scholastikos, significa pertencente à escola, instruído, sábio. A palavra escole significa lugar onde se aprendia. Foi um movimento filosófico dentro da igreja, oriundo das escolas monásticas, que buscou racionalizar a fé através da conciliação com a filosofia grega, com a razão aristotélica e platônica. Foi uma harmonização da razão com a fé,
O ícone maior da escolástica, Tomás de Aquino, como já falamos. E era utilizado muito a retórica e lógica. Então tinha jogo de palavras para que a pessoa pudesse entender através de coisas lógicas aquilo que se cria. Então, a base da escolástica é isso. É crer, compreender e crer. Não é simplesmente uma fé cega, mas uma fé na qual você poderia justificar com argumentos lógicos, né, a tua fé, o porquê se crê. Os ícones da escolástica, os grandes ícones, estão na pessoa de Anselmo de Cantuária ou de Canterbury, que hoje o bispo de Cantuária ou de Canterbury é o vice-líder da igreja anglicana, né? A líder da igreja anglicana é a rainha da Inglaterra. Anselmo de Cantuária, de 1033 a 1109, ele falava que se cria para entender e que não havia salvação fora da pessoa de Cristo. A redenção humana era paga a Deus e não ao diabo. O Anselmo de Cantuária, ele se deparou com algumas questões. Uma das questões é a necessidade de Deus se fazer carne e morrer numa cruz para salvar o ser humano. Ele não poderia, ou para perdoar o ser humano, ele não poderia simplesmente perdoar sem ter que fazer isso. E aí, através desse raciocínio lógico, ele vai conduzindo seus argumentos para fazer a pessoa entender que só há salvação através da pessoa de Cristo. Só através do sacrifício de Cristo você encontra a salvação. Não há outro nome, como é falado ali em Atos dos Apóstolos, no qual há salvação. No qual todos os homens hão de ser salvos, né? Se a pessoa crê. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, somente em Cristo há salvação. Por isso ele começa a argumentar em cima dessa necessidade. Haveria necessidade de Deus fazer isso tudo? Ele não podia simplesmente perdoar todo mundo? Não, Deus ele quer estabelecer ali bem claro. Só existe salvação através da pessoa do Deus encarnado, do Cristo, Filho do Deus vivo. Essa questão da redenção humana ser paga a Deus e não ao diabo é porque existia um entendimento errado, como há ainda no meio cristão alguns entendimentos errados acerca disso, em que Jesus ele teria morrido para resgatar a pessoa da mão do diabo. E existe esse conceito da luta do diabo contra Deus pela alma das pessoas, mas não no sentido de que o diabo vai ganhar a alma da pessoa. Pelo contrário, o diabo simplesmente vai fazer a alma da pessoa se perder, assim como ele se perdeu, e os dois vão ser punidos eternamente, tanto a pessoa que se perde quanto o diabo. É uma questão de inveja, uma questão, eu não tenho, você também não pode ter. Eu não tenho céu, você também não pode ter. É um sentimento diabólico. Então nós vemos que a crença era a seguinte: Jesus morreu na cruz para pagar um preço ao diabo, porque senão o diabo tomaria a alma da pessoa, teria direito à alma. A alma é minha. Isso é passado até em filmes. Na verdade, a alma não é do diabo. O diabo não fala a alma é minha. O diabo está tentando lançar a alma no inferno para o qual ele vai. E quer que a pessoa vá para o inferno junto com ele. Mas o conceito que se tinha, se tem ainda muito no meio cristão, é o diabo está reivindicando a sua alma. Não reivindicando para ter como dele, mas reivindicando para ser condenado junto com ele. É diferente. Porque as nossas ofensas foram contra Deus. O diabo ele reivindica a nossa punição pelas nossas ofensas contra Deus. Ele vai até o justo juiz e fala: olha aí, ele errou, ele pecou e merece ser punido como eu fui. Essa é a questão. Porque eu vou para o inferno, mas ele merece ir também. Então, a ideia que se tinha era o contrário. Jesus teria morrido para dar satisfação ao diabo e não a Deus. Jesus morreu para que quando o diabo acusasse, nós pudéssemos falar: filhinhos, e assim como João falou para nós, filhinhos, temos advogado, Cristo, ele é a apropriação dos nossos pecados. Então, é entender, compreender
que o preço da salvação é pago a Deus. Porque nós estamos devendo a Deus, nossa dívida é para com Deus, nós somos pecadores e devemos a Deus. Não é o diabo não tem participação, não é dono de nada, não é dono de alma nenhuma. Ele só quer que aquela alma que pecou seja condenada junto com ele. Ele reivindica a punição da alma assim como ele foi punido. Mas o entendimento não, é Jesus que se tinha na época e ainda se tem hoje, quando se ouve assim, o diabo está pleiteando a tua alma, não para ter para ele, mas para ser condenado com ele. Mas o entendimento que se tem é que o diabo está pleiteando para ter para ele. E não é isso. Então, ali foi combatido pelo Anselmo de Cantuária essa ideia e foi falado claramente pelo Anselmo de Cantuária. O nosso preço foi pago pela nossa dívida com Deus, porque nós somos pecadores e devemos prestar conta dos nossos pecados a Deus. E aí Jesus morreu por nós para pagar a nossa dívida diante de Deus. Pedro Abelardo, 1079 a 1142. Ele foi filósofo e teólogo, combateu a corrupção do clero e teve como obra uma obra intitulada Teologia Cristã, onde ele fez uso frequente da filosofia. E ele afirmava que não se pode apenas crer sem compreender, tem que compreender as coisas e utilizou a filosofia para isso. Interessante, irmãos, é que esse Pedro Abelardo, esse pessoal da Idade Média, eles surtavam, eles tinham um encontro com Deus, eles já achavam que tinham que largar mulher e filho, enclausurar mulher e filho dentro de convento, de mosteiro, coisa de louco. Esse Pedro Abelardo casou com uma jovem, e aí ele quis clausurar a jovem num convento, e aí o tio da jovem ficou sabendo e acabou castrando o homem. Então, ele teve aí assim, essa situação na vida dele, é uma situação inóspita, mas isso aconteceu por causa dos surtos que aconteciam. O próprio Agostinho, anos antes, ele abandonou a concubina para viver sozinho, prestando atenção em passagens isoladas da Escritura, eu vou achar que tem que viver sozinho também. E aí eu esqueço que se eu usei uma mulher, se eu tenho uma mulher, se eu tive a conjunção carnal, me tornei uma só carne com ela, o certo é não me separar dela. É entender isso, conforme o apóstolo Paulo falava, mas parece que o Agostinho mandou sua concubina embora, mais por pressão da mãe. Nós temos Boaventura, de 1221 a 1273, que falava também que crer para entender, era a ênfase dele. Ele foi ministro-geral dos franciscanos em 1257 e ele afirmava que não existia oposição entre a fé e a razão. E aí vem o ícone da escolástica, que é Tomás de Aquino, que nasceu em 1224, 1225 e faleceu em 1274. Seu mentor foi Alberto Magno, que afirmava que a razão era útil no fazer teologia. Tomás de Aquino ele buscava evidências naturais para justificar a existência de Deus, em que se afirmava eram 5 pontos que ele utilizava, chamados 5 vias. E suas grandes obras foram a Suma contra os Gentios e a Suma Teológica. As 5 vias eram: Deus é a causa primeira de toda a criação. A causa original de tudo que existe no universo é Deus. Nossa existência é causada pelo próprio Deus. Os valores, amor, benignidade, tolerância, bondade, têm origem em Deus. Irmãos, eu não sei se os irmãos estão percebendo. Existe um movimento hoje científico chamado design inteligente, que usa muito desses argumentos usados ali pelo Tomás de Aquino, analisando a natureza, analisando as coisas que ocorrem no universo, como surgiu, as regras da física, da química, como tão perfeitas elas são, como elas se encontram, né, com perfeição, de modo que as coisas funcionem. Há uma conclusão de que nada daquilo é por acaso. Aquilo não ocorre por acaso. Alguém fez aquilo. Aquilo foi muito bem pensado. Né? Gravidade, as forças, e que hoje a física, a química nos mostram muito bem, a biologia, a gente vai vendo que só uma mente grande
para criar algo com tantos detalhes a fim de que funcionasse da maneira que nós conhecemos hoje, que nós podemos ir no médico, ir lá fazer um exame, o sujeito achar qual é o problema, aplicar um determinado remédio, uma substância e resolve o problema, porque sabe como é que funciona aquilo e como é que dá defeito naquilo no corpo humano. Como é que você sabe que aquilo funciona com aquela perfeição? Alguém fez aquilo para funcionar daquele jeito. Essa é a conclusão que a teoria do design inteligente tem. Claro que muito mais extensa a explicação do designer inteligente, muito além desse resumo, né, desse pormenor que eu coloquei, mas a gente vê esses princípios ali nas vias de Tomás de Aquino. E a quinta via é o argumento teleológico, que tem a ver com propósito e finalidade. Se entende que as coisas não foram feitas à toa, elas têm um propósito, elas têm uma finalidade, a criação do ser humano tem uma finalidade, tudo nesse mundo tem uma finalidade, tudo concorre para algo, né? Nada é por acaso. É o fundamento teleológico, teleologia, né? Tem a ver com a finalidade das coisas, o fim das coisas, o propósito das coisas. Tá? Então, é compreender isso. Essas são as 5 vias de Tomás de Aquino resumidas, tá, irmão? E assim nós terminamos o capítulo 3 da unidade 2 de História da Igreja. Espero que os irmãos aproveitem. Tem um vídeo também no grupo de História da Igreja acerca do estudo de História da Igreja, razões por que você deve estudar a História da Igreja, com a professora Carol Basso. Assistam e meditem no que ela fala. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor.